Lamentações capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me trazer esperança. Repita isso: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me trazer esperança. Hoje eu quero ministrar sobre o seguinte tema, meus irmãos: lembrando da generosidade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não esqueça nunca o quanto Deus foi, o quanto Deus é e o quanto Deus será generoso para com sua vida, trazendo à memória a generosidade de Deus. Quando nós lemos o livro de Lamentações, nós ficamos de boca aberta, com o coração muito apertado, porque esse livro, ele tem algo de especial, porque retrata de uma maneira minuciosa, de uma maneira fidedigna, o estado que se encontrava Jerusalém após a invasão babilônica. O livro de Lamentações tem 5 capítulos, e cada capítulo é um poema. Por isso que na tradição, o livro de Lamentações é conhecido como os 5 poemas de Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias escreveu esta lamentação, a situação era a pior possível. Talvez não houvesse outra situação na história mais difícil, mais lamentável como essa que nós nos encontramos no livro de Lamentação. Alguém chega a dizer que Jeremias, ele se assentou sobre os escombros de Jerusalém, pegou ali uma pena, uma caneta, um pedaço de papel e começou a gritar, chorar, e ali lamentar sobre a situação da cidade de Jerusalém. Jeremias, ele não só chora pelo fato de Jerusalém estar embaixo de escombros, mas sobretudo o coração deste homem está apertado, porque por 40 anos ele tentou, ele anunciou, ele pregou, ele gritou aos ouvidos da nação: está vindo uma panela, e essa panela está fervendo, está se aproximando das portas de Jerusalém. No capítulo 1, versículo 13 de Jeremias, logo depois que Deus mostra a vara de amendoeira para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que tu vê? Ele disse: eu vejo uma vara. Ele disse: pois bem, você viste bem, e eu velo para cumprir a minha palavra. A vara é autoridade. E logo em seguida, no versículo 13, Deus mostra uma panela grande, fervendo, vindo do norte, de encontro às portas de Jerusalém. Deus tinha dito para Jeremias: Jeremias, você viu uma vara que simboliza a autoridade que eu tenho. Essa autoridade é fiel, eu velo por ela para que ela se cumpra. Mas agora eu te mostro uma panela, digo uma panela. E essa panela está fervendo e virá sobre a casa de Israel, caso eles não ouçam a sua voz, caso eles não ouçam as minhas mensagens que eu mando através de ti. E a Bíblia diz que foi 40 anos, diga 40 anos. Jeremias dizendo: a panela está se aproximando, e o povo não ouvia. O povo não ouvia até então que chegou o juízo de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra. Deus vela para que se cumpra aquilo que ele disse. E Deus tinha dado uma sentença e ao mesmo tempo uma porta de escape. Deus disse para Jeremias: se o povo se arrepender, essa panela que está em estado de ebulição, ela se mornará, ficará fria, e nada acontecerá com Israel. Mas se Israel não se voltar para o Senhor, deixando de adorar os Deus Baal, o Deus dos céus, o Deus, aleluia, Moloque, se eles não se voltarem para mim, essa panela virá e acabará com tudo. E lá vai Jeremias falar para Deus: Senhor, mas eu sou menino. A responsabilidade de Jeremias foi algo tremendo, porque ele foi chamado com 20 anos de idade, não para levar uma mensagem de que Deus vai fazer, de que Deus vai abrir, de que Deus vai prover, de que Deus vai trazer. Não, com 20 anos de idade, a primeira pregação dele em cima de um púlpito foi para dizer que havia uma panela
do juízo de Deus vindo sobre a casa de Israel. E a sentença era o seguinte: ei, a vara de amendoeira é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu vi a vara, eu vi a panela, e se o povo de Deus não se voltar para Deus, será inevitável a destruição. E o povo ouviu? Claro que não. Foram 40 anos de luta, de sofrimento. Por isso que Jeremias disse para Deus: Senhor, eu só sou um menino. Porque ele está sendo chamado para pregar uma mensagem dura, uma mensagem de conserto. E Deus disse para ele: eu te levantei, desde o ventre da sua mãe eu te chamei como profeta para as nações. Só se preocupa de abrir a tua boca, porque eu vou falar através de você. Fica tranquilo que a importância não está em você, a importância está na mensagem que você vai levar. Nenhum profeta é maior do que a mensagem. O profeta é só aceito porque traz boas novas de alguém. O mensageiro só é aceito porque traz uma carta, um pedido, uma ordenança, um clamor de alguém. Então Jeremias, abra a tua boca porque eu vou te encher. Abra a tua boca porque eu colocarei as palavras na sua boca. E lá sai Jeremias, 40 anos pregando, falando. E nada aconteceu. Passa-se os 40 anos. Jeremias agora não é mais um menino de 20. Jeremias está quase 60, entre 60 e 70. Nabucodonosor já começou a levar as levas dos meninos mais dotados de Jerusalém. Leva os inteligentes, leva a nata que Jerusalém tinha. A potência, o potencial foi arrancado. Jeremias ficou no estado de caos. Porque ele mesmo vai dizer que ele olhava para um lado, era ruína, ele olhava para o outro, era destruição. Ele disse que foi levado as pessoas inteligentes, saudáveis, e o que ficou foi opróbrio, pobreza e desgraça. Então Jeremias, ele vai se lamentar pelas ruínas e se lamentar porque o povo não ouviu. 40 anos ele falando, e uma coisa é tu chorar por algo que você não esperava. Outra coisa é você chorar sobre algo que você já sabia que estava vindo, a dor é maior. Ele não está chorando por algo que foi pego de surpresa a ele. Era algo que desde 20 anos ele sabia que ia acontecer. Então ele se assenta, começa a chorar e começa a compor ou cantar, lamentar sobre o estado de Jerusalém. Parece que às vezes a gente encontra a nossa vida aqui. Você pai, você mãe, você pastor, você servo de Deus. Às vezes Deus te revela e você prega na sua casa. Você fala para os seus filhos, você fala para a sua esposa, você fala para o seu esposo, você fala para a sua casa se voltar a Deus, porque está vindo uma panela. E essa panela não está fria, Marcelo, essa panela está quente. E ela vem com um objetivo: ser derramada sobre os filhos da desobediência. E você prega lá. Você fala para o seu filho, alerta ele, sai dessa vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Você diz para o seu marido, sai dos vícios. Seja fiel a Deus e a sua família. E como Jerusalém, eles não ouvem. O tempo passa. A panela chegou perto da sua casa, dá para sentir o calor dela, as portas. E você está com o seu coração apertado, porque tu sabe que diante de uma ação há uma reação, e Deus te mostrou. Você pregou, te jogaram na cova porque você pregava contra isso. Te chamaram de louco, deram mais ouvido aos falsos profetas do que a você. Porque muitas vezes vaso de casa não tem honra. E a panela chegou. E você está sofrendo de uma forma dupla. Porque você está vendo a sua casa em frangalhos. E sobretudo você está sofrendo mais ainda porque você está dentro de si perguntando: por que eles não me ouviram? Nada acontece por acaso, irmão. As coisas da vida do ser humano é um processo. Conta um poema chinês que muitas milhas se iniciam através do primeiro passo. Tudo começa de degrauzinho.
o diabo lança são sementes, ainda que pouca, mas são sementes que se você não cortar elas pela raiz, elas crescem, frutificam e trazem frutos amargos. Deus te levantou como Jeremias na sua casa. Deus está te mostrando coisas que Ele não mostrou para ninguém. E você às vezes fala: Senhor, a responsabilidade é muito grande sobre os meus ombros. Mas Deus diz para você nessa noite, irmão, para a gente entrar na pregação aqui, só na parte introdutória. Deus diz para você nessa noite, Ele te deu autoridade para arrancar, aleluia, para plantar, para destruir, para edificar. Deus te deu autoridade, você vai puxar a ferida com uma mão, mas na outra mão há um bálsamo de Gileade para curar a tua casa. Há um bálsamo de Gileade para curar, aleluia, o teu casamento. Você é o profeta de lá. Deus não precisa mandar Daniel, Ezequiel, Deus não precisa mandar ninguém, ainda que tu seja um profeta solitário no meio da ruína, não saia de lá. Faça como Jeremias, não sei se vai durar 40 anos ou 70 anos após o cativeiro, mas continue acreditando que isso é uma fase, vai passar, vai passar, vai passar. Ainda que você esteja se lamentando, aleluia, Deus vai te sustentar. A vitória será maior do que a derrota. Jeremias, quando pregava para a nação de Israel, ele tinha Baruque, o escrivão, que escrevia e relatava para ele. Mas no livro de Lamentações ele está só. Não tem nenhum secretário do seu lado. Não tem nenhum sacerdote dizendo: força, profeta. Não, ele está só. Jeremias poderia ter ido na primeira leva para a Babilônia. Poderia. Jeremias poderia, de alguma forma, tentar se escapar daquela situação de opróbrio, se camuflar no meio daquelas 50 mil que foram na primeira leva. Poderia. Mas se ele começou aquela obra com Deus, aleluia, ele ia terminar com Deus ali. Porque servir a Deus quando tudo está de pé é fácil. Pregar quando tudo está, aleluia, volumoso é fácil. Usar a fé quando o templo está de pé, quando os muros estão de pé, quando as portas estão erguidas, é fácil. Eu quero ver levantar no meio de cinzas. Eu quero ver levantar no meio do monturo e gritar em bom e alto som para que todos ouçam como Jó gritou: nu eu vim, nu eu voltarei. Ele deu e Ele levou. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que a gente faz a diferença. É aí que faz a separação dos meninos para os homens, daqueles que querem Deus por aquilo que Ele faz, daqueles que querem Deus por aquilo que Ele é. Jeremias está sozinho, mas não abandonou. Está chorando, mas não deixou o barco. Tudo em volta dizia que não, mas ele não pulou do barco. Teu casamento não está bom, mas não pule do barco. A tua casa está de cabeça para baixo, mas não desista dela. Continue pregando lá. Continue profetizando lá. Não abandone. Não desista dos seus filhos. Não desiste do seu casamento. Não desista da história que Deus já começou a construir. Porque ainda que haja um momento de declínio, ainda que haja um momento, aleluia, de dificuldade, a Bíblia diz que aquele que iniciou a boa obra, Deus já iniciou uma obra na sua vida, sim ou não? Deus já iniciou uma obra na tua casa, sim ou não? Essa construção é de Deus ou não? É. Então a Bíblia diz que aquele que iniciou é fiel para terminar. Pode ter uma placa na construção de Deus escrito assim: desculpe o transtorno, mas embaixo está completando, está escrito: estamos em obra. Uma hora vai terminar. Uma hora vai terminar. Uma hora vai terminar. Você crê nisso? Levante a sua mão, abra a sua boca e adore a Deus essa noite. Porque uma hora vai terminar. Uma hora vai acabar. Enquanto isso, não desista, continue. É isso que Jeremias está fazendo. O que resta para Jeremias lamentar? E o que Jeremias vai falar? Ele vai falar: olha, Jerusalém está deserta. Jerusalém chora de dia e de noite.
sem parar. Os sacerdotes gemem. Ele olhava para a esquerda, o templo destruído. Ele olhava para as portas em cinza. As nações que passavam em frente de Jerusalém balançavam a cabeça e perguntavam: mas é essa Jerusalém populosa? É essa Jerusalém famosa nos quadrantes da terra? Ela está em opróbrio. Jeremias chega a dizer que o estado de miséria era tão grande que as mães começaram a cozinhar os seus filhos para comer. Se você olhar o capítulo 1 até o capítulo 2, Jeremias olha para tudo quanto é lado. Ele faz ele traz algo detalhadamente de Jerusalém, como estava, e ele não nega nada. Ele não deixa passar nada batido. Talvez ele procurava alguma coisa boa que tinha sobrado, pastor Marcelo, mas não tinha sobrado nada. Sabe aquele momento que você olha e você procura pelo menos alguma coisa que você diga: não, pelo menos sobrou isso, mas você não encontra. Jeremias estava assim. Sabe aqueles dias que você recebe uma notícia ruim, passa uma semana, o telefone toca de novo, você diz: não, agora é uma notícia boa. Aí o telefone vem de novo, a pessoa do outro lado traz uma notícia pior do que a primeira. Aí você diz: não, tudo bem, a primeira e a segunda é aceitável, mas na terceira vai melhorar, mas vem a terceira. E o que acontece? O diagnóstico é pior. O diagnóstico é pior do que o primeiro e o segundo. Sabe aquela hora que você vai buscar chapa do teu exame? Sabe aquela hora que você está buscando um emprego e você é servo de Deus, você ora, e você sai com aquela expectativa de encontrar, e você chega lá, você não encontra. O A encontra, o B encontra, e você não, você está no meio de ruínas, para tudo quanto é lado, é só caos, é só destruição. O ser humano automaticamente começa a cair num complexo interior. Jeremias teve um complexo psicológico, ele teve uma crise espiritual, porque uma hora ele dizia que tinha esperança, outra hora ele dizia que não tinha esperança. Ele estava passando por um momento físico também muito crucial, porque agora o seu corpo está carcomido pelo tempo. Aquele profeta que trazia no seu corpo as marcas de poço, marcas de perseguição, marcas de afronta. Mas agora ele está tentando buscar alguma coisa que viesse trazer esperança e paz, meus senhores. Embaixo não tinha. Se ele olhasse para o templo, não encontrava, o templo não estava mais de pé. Daniel foi contemporâneo de Jeremias, mas Jeremias estava em Israel, em Judá, e Daniel estava lá dentro da Babilônia. Era algo simultâneo. Quando Daniel entrava no seu quarto para orar e colocava o seu rosto pela janela, buscando a direção de Jerusalém, lá milhares de quilômetros à distância, quem estava lá? Jeremias, lamentando, chorando, buscando uma força, não sabe de onde, não sabe do que. E ele procura aqui, não acha, procura ali, não acha, procura no templo, não tem mais templo, procura nas portas, não tem mais portas, procura nas pessoas, o que sobrou só velho, o leproso. Os sacerdotes estavam gemendo, os sacerdotes não conseguiam mais ministrar, estavam gemendo. A agonia era tão grande que eles não conseguiam. Quando iam tentar buscar Deus ou levar alguém à presença de Deus, eles gemiam de vez orar e clamar. Então o velho Jeremias vai para um canto isolado, quase numa depressão, e começa a escrever. E ele vai passando por essas crises, Quando chega no capítulo 3, aleluia, Jeremias, quando ele começa a entrar em um choque, parece que ele está quase a um precipício de uma depressão profunda, ele para de olhar para a terra, ele para de olhar para o templo caído, ele para de olhar para as portas queimadas, ele para de olhar, aleluia, para os muros derribados. Ele tira os olhos daquele pedaço de papel que agora está molhado por suas lágrimas, fecha os seus olhos e tira os seus pensamentos das coisas de baixo, das coisas inferiores, e começa a buscar, aleluia, uma esperança lá em cima. Ele começa a buscar fôlego lá em cima. Ele parou de olhar para baixo e começou a olhar para Deus. Ele parou de olhar para as portas de Jerusalém e começou a olhar para as portas do céu. Ele parou de olhar para as pedras que estavam derrubadas, o restolho do templo, e ele
pensamento dele para a rocha inabalável que é Jesus. Ele tira os olhos do templo caído, ele olha para o templo da Nova Jerusalém. Ele tira o pensamento de baixo, ele coloca o pensamento nas coisas de cima. E ele vai gritar: quero trazer à memória, Ramash, tudo aquilo que me pode ou me traz esperança. Porque para onde eu olho é só desgraça. As notícias que me chegam é só desgraça. Não há paz dentro de mim. Então ele bate na cabeça e ele começa a dizer: eu quero trazer a memória, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a memória. Ele luta. Ele vai buscar nos corredores da sua memória, nas gavetas da sua memória, algo que podia trazer esperança, algo que poderia mostrar para ele que tinha uma luz no fim do túnel. Porque por mais difícil que seja, existe uma luz. Você não entendeu? Por mais difícil que seja, existe uma luz. Eu sinto a presença de Jesus. Existe uma luz. Por mais escuridão que esteja o caminho, por mais escuro que esteja o rumo da tua vida, o sol da justiça há de nascer um dia no teu horizonte. O sol da justiça há de nascer no horizonte da tua vida. É só uma fase que o sol está se escondendo atrás das montanhas, dos problemas, aleluia. Mas haverá um dia que o sol nascerá, e não há cume de montanha mais alto ao ponto de sobressair a luz do nosso Cristo, do nosso Salvador. Eu quero profetizar dias melhores na sua vida. Eu sei que tu está passando por um vale desgraçado. Eu sei que você chegou nessa Santa Ceia quase se rastejando. Uns estão vivendo crises espirituais, outros estão vivendo crises conjugais. E você sorri, você dá glória a Deus. Parece que tudo está bem, mas não está. Você está em um vale. Você olha para a porta não existe mais. Você olha para o templo não existe mais. Mas hoje eu te convido a olhar para o céu, porque o teu Deus não deixou de existir. O teu Deus não deixou de existir. Vai dar certo, vai passar. Eu profetizo dias melhores para você e para sua casa. Eu profetizo. Eu profetizo que a mesma caneta que hoje escreve lamúria, eu profetizo que a mesma caneta que escreve perda, sofrimento, será a mesma que escreverá: Deus nos livrou, Deus ouviu a nossa oração, Deus nos deu vitória. Deus seja louvado. Você crê nisso? Levante a sua mão. Você crê nisso? Levante a sua mão. É só uma fase. É só um tempo, irmão. É só um tempo. Nenhum cativeiro dura a vida toda. É só um tempo. É só um tempo. O crente não foi chamado para viver na prova. Crente foi chamado para passar pela prova. O Salmo 23 disse: ainda que eu ande, o andar é um processo. O andar é entrar no vale com hora marcada para sair. Ele disse: ainda que eu entre, ainda que eu ande, eu não vou levantar acampamento. Eu não aceito ter um CEP da minha rua lá no vale. Eu não aceito que o endereço da minha casa seja na escuridão. Eu posso passar, mas eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Está comigo. Vai passar. Só um tempo. Só um tempo. Jeremias, ele invoca a memória. Ele diz: eu quero trazer a memória. Por quê? Porque por um pouco de momento ele tinha esquecido da generosidade de Deus. Ele só olhou para as pedras. Até o capítulo 2 ele só olhava para a destruição. Quando ele tirou os olhos de um ângulo horizontal e começou a elevar os seus pensamentos para os altos céus, então ele lembrou. Ele lembrou que as pedras, os montões de pedras não apagam a generosidade de Deus.
Ele lembrou que um templo caído não risca a generosidade de Deus. Ele lembrou que as cinzas das portas, aleluia, não tira a maravilhosa graça, a generosidade de Deus para com o seu povo. Ele lembrou, por mais que houvesse pobreza, lá no céu existe um Deus rico e generoso, e qualquer hora desse Ele abre o céu e muda a história do teu cativeiro. O que eu gosto da história de Jó é o seguinte, porque Jó vai começar a ser provado no capítulo 2. Do capítulo 2 ao capítulo 38, todo mundo fala no livro de Jó, a esposa, Jó e os 3 amigos. E Deus está assim, ó. Deus só aparece no capítulo 1 falando com o diabo, viu, meu servo Jó? E Deus não avisou para Jó, olha, eu mandei o diabo, permiti o diabo te provar, não. Do capítulo 2 até o capítulo 38, diga 38, Deus não falou nada com Jó. E nesse decorrer, o amigo falava, a esposa falava, Jó falava, um questionava, um perguntava por quê, mas ninguém chegava em nenhum consenso. E Jó passou do capítulo 2 ao capítulo 38 no monturo de lixo, no lixão da sua cidade, se coçando da lepra e recebendo a visita dos amigos, questionando ele todos os dias. Passou mais de 36 ou 36 capítulos. No capítulo 38, Jó está lá no meio do lixo, numa das maiores provações que um homem já vivenciou nessa existência. E Jó está se coçando da lepra em cima do monturo de lixo. E de repente ele viu um rodamuinho. E na medida que se aproximava esse rodamuinho, voava saco de lixo, voava toda aquela sujeira que Jó fazia por conta de se coçar. E vinha aquele rodamuinho girando, girando, girando. Aí Jó deve ter se lembrado, meu Deus, no começo lá da minha provação, bateu um vento sobre a minha casa e destruiu, levou a minha família. Morreram todos os meus filhos no mesmo dia. Será que agora veio para me destruir esse vento, esse rodamuinho? De repente, de dentro do rodamuinho, ele ouve uma voz. E essa voz não era uma voz louca como a da sua mulher. Aleluia. Não era uma voz insensata como dos seus amigos. Era a voz de um Deus que permitiu, aleluia, que permitiu que Jó entrasse naquele momento, naquela prova. Mas era o mesmo Deus que visitou ele naquela circunstância. E a Bíblia vai dizer no capítulo 38, e Deus disse de dentro do rodamuinho: Jó, prepara-te, porque eu vou falar contigo. Prepara-te, porque eu vou falar contigo. A tua mulher falou e não conseguiu, o teu amigo falou e não conseguiu, ninguém conseguiu, mas eu consigo, porque eu te coloquei e eu vou te tirar. Aleluia. Eu permiti, mas eu vou te tirar. E Deus foi falando, pastor. Deus foi falando durante 4 capítulos, do 38 ao 42. E Deus foi falando e perguntando: Jó, aonde tu esteve quando eu lancei os alicerces sobre a terra? Jó, me responde como o firmamento foi estendido sobre a terra, sobre o globo. Jó, onde você estava quando fiz a criação? E ele foi falando, e ele foi perguntando, e Jó não tinha resposta. E Jó foi se cada dia mais se esvaziando de suas perguntas. Ele foi caindo cada dia mais no estado de humilhação diante de Deus, ao ponto que quando Deus pergunta para Jó: Jó, qual é a conclusão que você tira desse dia que eu falo contigo? E Jó vai dizer: a conclusão é uma, Senhor, agora eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aí Deus disse: pois bem, Jó, era isso que eu queria que você entendesse, que meus planos, foi plano meu te provar. Foi plano meu, não era do diabo. Então se os meus planos não podem ser frustrados, o cativeiro vai ser virado, Jó. Ah, meu irmão, isso era para tu ter dado glória a Deus, tu não entendeu. Se Deus permitiu, se estava no plano de Deus que você passasse por isso, ei, querido, os planos dele não podem ser frustrados. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu que risca, que apague o propósito de Deus sobre a tua vida. Era isso que Jeremias começou a entender. Nós precisamos trazer a memória, meu irmão.
Porque o nosso problema é que nós estamos muito focados com o que vem à frente e esquecemos de onde saímos ou por onde já passamos. Às vezes nós estamos muito somente olhando para os problemas hoje, e nós minimizamos a generosidade de Deus hoje, porque essa situação proposta nesse momento parece irresolvível por você, impossível. Mas hoje eu não vim aqui fazer você olhar para frente, eu vim aqui fazer você olhar para trás. Quando o judeu comemora a Páscoa não é olhar para frente, a Páscoa é olhar para trás. A Páscoa é olhar para a porta do Egito e lembrar que existe um Deus que com os braços fortes abriram os portões de ferro do Egito e disse para Faraó: liberte o meu povo, e não ficará uma unha, o que pertence a ele sairá. Hoje eu te convido a você lembrar do que Deus já fez na tua vida. Pastor, está difícil hoje, mas ontem estava. Pastor, a porta está fechada hoje, mas já teve fechado um dia. Pastor, e esta enfermidade, mas quantas vezes ele já te curou? Eu convido a você a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. O que vai te trazer esperança não é o templo caído, não é as muralhas caídas. O que pode trazer esperança é você olhar uma vida de experiências com Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que fez ontem, é o mesmo que Deus que faz hoje. Ele sempre fará, Ele não muda. Ele não muda. Eu te convido a olhar para trás. Quando Josué atravessou o Jordão, Deus disse para Josué: levanta 12 pedras. E essas 12 pedras vão servir de memorial para gerações. Todas as vezes que alguém se aproximar dessas 12 pedras, vão lembrar que eu fiz uma grande obra, Josué. E isso trará esperança para aqueles que lembrarem, que fizerem disso um memorial. No Antigo Testamento, pastor, quando queria trazer esperança de algo, se levantava pedras, 12 pedras. Jesus veio, e Jesus não levantou pedra como memorial. Jesus chamou 12 homens: vem cá, eu vou estabelecer aqui um memorial. E esse memorial não será o ajuntamento de 12 pedras, será o ajuntamento dos 12 apóstolos. Santa Ceia. E esse memorial, Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem, comerem do pão, beberem do cálice, vocês estão fazendo memória de mim. No Antigo Testamento se juntava pedra para trazer à memória aquilo que podia trazer esperança. Mas nessa dispensação, as pessoas, a igreja se reúne hoje para trazer o maior motivo da nossa esperança em nossa memória, que é Jesus Cristo. Santa Ceia nos faz olhar para trás e dizer assim: está difícil hoje, mas o nosso mestre já resolveu o problema lá atrás. Nós precisamos levantar de novo os memoriais. Precisamos de novo, meu irmão, escutar aquele louvor do novo convertido, aquele louvor que tocava naquele dia de milagre. Todo mundo tem um louvor, parece a trilha sonora de um momento da sua vida. E você lembrar que Deus fez algo extraordinário na tua vida. Esse problema que você vive hoje não pode minimizar a generosidade de Deus lá de trás. Erga as pedras, se reúne como igreja em volta da mesa. Faça isso em memória de Cristo. A esperança de Cristo, hoje ela vai ser reavivada na sua memória, na sua vida. Você entrou aqui cabisbaixo, mas Jesus disse para você: eu vivo. Olhe para mim, olhe para trás, veja o que eu já fiz por você, com você e através de você. Olha isso. Por que uma amnésia em relação a isso? Por quê? Quando Davi chegou diante de Saul e queria derrubar Golias, Saul pediu um currículo de Davi. E Davi disse assim: olha, eu não tenho nenhum currículo de guerra, mas eu tenho um memorial aqui para contar. Eu vou trazer à memória algo que vai trazer esperança não somente para mim, mas para todo Israel. Aí Saul está dizendo: e aí, o que tu tem para contar? Aí ele vai trazer a memória. Aí ele volta lá atrás das malhadas. E ele diz assim: Saul, rei,
Deixa eu compartilhar algo contigo que não sai da minha memória. E isso me traz esperança toda vez que eu estou diante de uma adversidade. E Saul olhou para Davi e disse: então diz aí, menino, qual é a sua experiência, qual é a sua memória que vai trazer esperança para essa nação? Sabe o que é? Eu cuidava lá das ovelhinhas do meu pai. E de vez em quando, e não era uma vez, irmão, ele falava de vez em quando, era constante. Vinha um leão, olha só. Eu pegava o leão com a mão e rasgava. Pá! No outro dia vinha o urso. Eu pegava o urso. Pá! Foi uma vez só isso? Não, algumas vezes. E essa memória me traz muita fé. Aí Saul pergunta para ele: mas por que esse memorial, essa esperança te traz fé? Aí ele vai dizer: se Deus me livrou, e se tu não der glória a Deus agora, tu toma cascudo no final. Se Deus me livrou da boca do leão, da boca do urso, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O que é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Aquele que fez lá é o que vai fazer aqui. Só muda o problema, mas aleluia, a essência é a mesma. A vitória vem de Deus. O problema só muda de cara, mas a essência é a mesma. A vitória vem de Deus. Não importa se é leão, não importa se é urso, não importa se é Golias, eu quero trazer a memória. Se você fosse colocar hoje aí, escrever o que Deus já fez na sua vida, será que você tinha muitos motivos para escrever um livro, um diário, alguma coisa parecida? Não de murmurações, essa geração murmura demais, irmão. Nós murmuramos demais. Nós questionamos demais. Meu Deus, quando Deus faz a gente glorifica. Quando Deus não faz, a gente fica que nem essa cara desse irmão que está do seu lado. Aí não dá um glória a Deus, irmão. Tu está esperando Deus fazer para dar glória a Deus, é santo? Tu está esperando Deus fazer para tu falar que é cheio do Espírito Santo, é? É aí que Deus te prova. Por isso que eu digo que crente pentecostal é tudo doido, irmão. O camarada está sem R$1 no bolso. Se virar ele de cabeça para baixo não cai uma moeda. Mas tu abrir a alma dele, o Espírito Santo está lá sorrindo, dizendo: ele está cheio. Ele está cheio. Às vezes você olha para um vaso meio feio, meio torto, meia boca torta, mas quando tu olha para dentro, o azeite está até a boca. É fiel a Deus na prova, é fiel a Deus em qualquer circunstância. É o Espírito que estava em Daniel, está sobre ele. Ele diz: rei, pode me lançar na fornalha. Se Deus me livrar, Ele é Deus. E se Deus não me livrar, Ele continua sendo Deus. Onde estão os pentecostais aqui? Só os petecas de Deus. Traz a memória. Levanta as pedras. O que te traz esperança? O que vai te trazer esperança não é essa murmuração que tu está emprestando os seus ouvidos para o teu irmão. Não é as fofocas, não é semente de contenda. Isso não vai te trazer esperança. Pelo contrário, vai aumentar a sua desesperança. Jeremias disse: eu quero trazer a memória, 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 eu quero trazer a memória. E a mente dele vai vagando, a mente dele vai vagando, a mente dele vai vagando, vai vagando, vai vagando. Então ele para naquilo que pode trazer a memória. Pergunte para mim: pastor, o que era? Pergunte alto: pastor, o que era? O que trouxe esperança para esse velho profeta? Ele vai dizer no versículo 22: no meio da ruína, no meio do caos, ele encontrou um motivo para ter esperança. E ele vai dizer: eu encontrei um motivo. Aleluia. E alguém pergunta para ele: o que é, profeta, que tu encontrou na tua mente? Eu fiz uma viagem teológica no meu pensamento, desde o tempo dos patriarcas até agora, para chegar nesse momento, e buscando em Deus algo que pudesse me trazer alegria e esperança, Marcelo. Aí ele não vai dizer que era o poder de Deus. O que ele encontrou, pastor? As riquezas de Deus? Não. Ele encontrou algo que a gente precisa de mais importante para estar de pé. E ele vai dizer o que encontrou no versículo 22:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? Eu encontrei esperança na misericórdia. Eu encontrei esperança na misericórdia. Mas você não entendeu. Eu encontrei esperança na misericórdia. Ai, Shemar. Eu não busquei um pensamento meritório, algo que eu merecia ter, algo que a nação poderia ou merecia ter, não. Eu fui na ponte da generosidade de Deus. Por onde caminha a generosidade de Deus? Há um abismo, aleluia, entre Deus e o homem. E dentro, no meio desse abismo foi colocada uma ponte chamada misericórdia. Tanto a salvação que é pela graça, tanto a generosidade de Deus trilham e passam por essa ponte chamada misericórdia. Não é porque merecemos, não é porque somos bons, é porque a misericórdia dele é a causa, é o motivo de estarmos de pé. Ele está dizendo: os muros estão caídos, Jerusalém destruída fisicamente, mas espera aí, ainda o povo, aleluia, se chama pelo nome de Deus, ainda o nosso coração bate no nosso peito, ainda há fôlego de vida em nossos pulmões. A causa disso é as misericórdias de Deus. Os muros podem cair, o templo pode cair, as portas podem ser queimadas, mas a misericórdia de Deus nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Você está lastimando por uma perda material. Você está se entregando porque perdeu algo material, porque perdeu um emprego, porque os muros em volta de você caíram. A misericórdia não veio para sustentar isso. Isso se sustenta com a sua administração, a sua fidelidade. A misericórdia vem para sustentar você, a sua vida de pé. O templo de Salomão era uma representação de um templo maior, vivo e poderoso, que era a igreja onde Deus habitaria para sempre. Da misericórdia de Deus é que mantém este templo aqui de pé. A nação está caindo, o mundo está um caos, as portas estão sendo queimadas, mas a igreja ainda está de pé. Eu comparo a igreja em Lamentações como uma noiva em meio aos escombros. Pensa você, imagine uma noiva, vestido de branco, ataviada, em meio a ruínas, a pedra e a cinza. Alguém passa por ela e pergunta: e aí, o que aconteceu? Tu não tem mais templo? Tu não tem mais muro? Tu não tem mais porta? E ela responde: mas eu tenho ainda fôlego de vida. E só pode adorar a Deus aqueles que têm fôlego de vida. Aleluia. Levante as suas mãos. É por isso que às vezes nós não entendemos, tudo cai em nossa volta, mas a gente continua de pé. É a misericórdia de Deus que está sendo a causa de a gente não ser consumido juntamente com isso. Você não cairá junto com os muros, você não será queimado junto com as portas, você não será destruído com o templo. Você é mais importante do que as portas de Jerusalém. Você é mais importante do que o templo de Jerusalém. Você é mais importante do que tudo em sua volta. É por isso que tu está de pé, mãe. É por isso que tu está de pé, mãe. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta perca, tanta situação difícil, mas tu está de pé. Tu é que nem fênix. Tu ressurge das cinzas. Tu se levanta. Por isso que Isaías disse que Jesus, ele não iria pisar na cana trilhada e nem apagar o pavio que fumega. O que é isso? É misericórdia.
Ainda que tu esteja quebrado, ainda que tu esteja chamuscando, aleluia, fraco na fé, deixa eu te falar uma coisa: a misericórdia é a causa de você não ser consumido. Queremos poder de Deus, queremos as riquezas de Deus. Olhe para mim, queremos os tesouros de Deus, mas a maior coisa que a igreja tem, a maior coisa que a igreja precisa é a misericórdia. É como a história daquela mulher que estava passando na frente de uma casa de um garotinho muito mal. E na medida que ela passava sempre na frente da casa desse garotinho, ela percebia que esse garotinho não tinha sapato, brincava descalço com outras crianças. Então assentou no coração dela de dar um sapato de presente para aquele garoto. E no dia que ela foi à casa desse garoto para entregar esse presente, ela é recepcionada com uma pedrada na cabeça desse próprio menino, ao ponto que essa mulher desmaia, teve que ser urgentemente hospitalizada. E ela não teve tempo de entregar o presente. Guardou o presente consigo, passou por aqueles momentos no hospital, com a sua cabeça, com aquele ferimento causado por aquele menino rebelde, malcriado. O pai do menino ficou sabendo, castigou o menino, deu uma surra no menino. Quando essa mulher recebeu alta, ela vai na casa desse menino com um embrulho que ela tinha comprado e não conseguiu entregar para aquele menino. Ela aperta a campainha, o pai do menino sai. O menino está lá dentro do quarto chorando, pegou um castigo daqueles. A moça com a sua cabeça enfaixada olha para o pai daquele garoto e diz: eu vim trazer o presente que eu não consegui trazer antes, porque aconteceu aquele incidente. E o pai do menino falou: misericórdia, não faça isso, ele não merece. Ele é mau. Olha o que ele fez com você. Ele não merece. Dê isso para outra criança que merece. Ele não merece. Aquela mulher olhou dentro dos olhos daquele pai e disse assim: eu não estou aqui trazendo isso porque ele merece. Estou trazendo isso porque ele precisa. Quantas vezes nós damos pedradas em Deus? Quantas vezes nós expurgamos Deus da nossa vida? Quantas vezes Deus vem com um presente para nos dar e nós colocamos Deus para fora com pedradas? Causamos feridas no Espírito Santo. Aí nós recebemos algo de Deus, aí nós dissemos: está vendo aí? Eu orei, eu paguei o preço. Miserável homem que somos, que em nós não habita nada de bom. Estamos aqui não porque merecemos, estamos aqui porque precisamos. Ele é generoso porque ele viu que nós estávamos descalços. E ele disse: mesmo Daniel me dando pedrada, eu vou calçá-lo, eu vou colocar um sapato nos pés dele. Mesmo Maria dizendo que não precisa de mim, eu vou lá com a minha misericórdia. Jeremias está dizendo: é isso que me traz esperança, é a causa de nós não sermos consumidos, porque se tirar a misericórdia da frente, nós cairemos como os muros, nós seremos queimados como as portas, seremos destruídos como os templos. Então é isso que nos traz esperança, essa misericórdia. Sempre que o diabo aparecer para você e dizer assim: tu não merece, aí tu diz para ele: mas eu preciso. Diga isso. Quando ele te falar para você no seu ouvido: tu é um miserável pecador, tu não merece a graça de Deus, responda para ele. Diga para ele de uma forma sarcástica: eu não mereço, mas eu preciso. E Deus não está procurando aqueles que merecem, Deus está atrás dos doentes, daqueles que precisam. Deus está procurando aqueles que precisam. Se você tem dependência dessa misericórdia, ela vai te carregar sobre os ombros. Não é a força da religião, não é a força do teu cargo, não é a posição eclesiástica que você ocupa. Ninguém é bom.
Ninguém é forte o suficiente para se carregar sozinho. Se Deus tirar misericórdia, nós vamos cair, nós vamos tropeçar. O que pode me dar esperança? Ele diz: a misericórdia de Deus. Pastor, está difícil. Olha para a misericórdia. Ele teve misericórdia de Pedro. Ele teve misericórdia de Tomé. Ele teve misericórdia de Israel, 430 anos no cativeiro. Ele teve misericórdia de Jacó, que se não fosse a intervenção de Deus, Jacó até hoje seria conhecido como suplantador, mas foi chamado de príncipe por Deus. A misericórdia está nos alcançando todos os dias. É a causa, diga, é a causa. É a causa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, seja maduro para receber o que eu vou te falar. Muitas coisas vão cair em nossa volta. Às vezes a nossa casa será chacoalhada, os muros cairão, nós sofreremos perdas ou estamos sofrendo. Mas eu quero te falar uma coisa: enquanto a misericórdia de Deus estiver ativa e viva na nossa vida, enquanto nós estivermos de pé, caídos, ninguém levanta e reconstrói nada, mas de pé, você consegue colocar os muros de novo no seu lugar. É por... Ai, irmão, pelo amor de Deus, é agora que você está entendendo porque você não sucumbiu junto com isso. A tua casa caiu, mas tu está de pé. Por quê? Porque Deus precisa de alguém para uma reforma lá. Deus precisa de alguém para começar a colocar o primeiro tijolo nos muros. Deus precisa de remanescentes. Se todo Israel tivesse morrido naquela diáspora, riscado o nome, acabou. Ninguém ouviu falar sobre Jerusalém. Jerusalém é falada no mundo todo até hoje. Por quê? Porque as muralhas não caíram? Não caíram. Porque não houve ruína naquela cidade? Houve várias e há muitos dias dela também. Mas porque Deus sempre tem remanescentes ali. A misericórdia de Deus conserva os remanescentes, pastora Tatiana. A misericórdia de Deus conserva um pai dentro daquela casa que está caindo. Ele está segurando e dizendo: Deus, me ajuda, porque vai desabar. E Deus olha para ele e diz: não vai desabar não, porque a minha misericórdia é a causa de vocês não ser consumido. Vai vir até perdas, vocês vão ter algumas perdas, algumas baixas financeiras, mas a vida de vocês o diabo não toca. Jó, você pode tocar em tudo em Jó, mas a alma dele tu não toca. Oh, Jesus. Eu vim trazer esperança para você nessa noite. Não se desfaleça. Jeremias disse: o que me traz esperança é essa misericórdia. E ele vai dizer que essa misericórdia, aleluia, ela é generosa, porque ela não deixa a gente ser sucumbindo, não deixa a gente sucumbir juntamente com aquilo que está sucumbindo em nossa volta. Ele diz que essa misericórdia é inesgotável, diga inesgotável. Porque ele diz, pastor, que essa misericórdia não tem fim, diga não tem fim. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: o culto vai acabar, mas a misericórdia não. Diga para ele: o dinheiro um dia acaba, mas a misericórdia não. Diga para ele: esse rostinho, esse corpinho bonito que você tem um dia vai acabar, tu vai envelhecer, mas a misericórdia não. Ela é inesgotável. Quanto mais tu bebe, mais tem. É uma fonte que não se seca. Quanto mais tu precisa, mais ela jorra. Não é uma cisterna, não é um poço, é uma fonte. É uma fonte que tem água suficiente para uma mulher samaritana desesperada, que tem água suficiente para um gadareno desiludido, para um leproso expurgado da sociedade do convívio. É uma fonte que tem água suficiente para atender as mazelas de um adúltero, para curar as feridas de um homem que estava moribundo em meio ao caminho.
É uma fonte que não se esgota, que tem água, que jorra quando Lázaro precisa ser chamado para fora. Quando a filha de Jairo precisa ouvir: menina, levanta-te. Quando um cego precisa ouvir: o que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia, escute isso. Quando Jacó tomou a primogenitura de Esaú, Esaú chega diante de Isaac e diz assim: não sobrou nenhuma bênção para mim. Ele diz: não sobrou, porque as bênçãos do homem são inesgotáveis, elas se esgotam. Sobrou alguma para mim, pai? Não, acabou, secou, teu irmão já veio. Isso é Isaac, isso é religião. É o homem que vai tentar contigo uma, duas, mas na terceira ele vai dizer: não dá mais, vai embora. O Isaac é a religião, que ela tenta contigo uma, duas, mas na terceira que você não consegue responder na medida que ela quer, ela fecha as portas. Aqui tu não serve não, para cá tu não serve não, tu é indigno. Essa é a fonte inferior. Mas existe uma fonte superior, que se chegar 10 leprosos diante de Jesus e falar: nos cura, ele diz assim: tem misericórdia para todo mundo. Aí alguém vai dizer: Senhor, 9 não vou voltar. Não importa, eu não faço porque eles merecem, eu faço porque eles precisam. E quanto mais eu dou, mais as misericórdias se renovam. Eu não sou como Isaac, que tem uma bênção somente. Eu sou Deus de todas as bênçãos, das sortes de bênção. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela não tem fim. Pastor, eu caí 7 vezes. Pois bem, às 7 tu não ficará prostrado. Pastor, só está fazendo uma apologia ao pecado. Não é isso. Filhinho, não pequeis. Filhinho, não pequeis. Seja santo como ele é santo. Lute contra as suas fraquezas, lute contra os seus declínios, lute contra a sua natureza pecaminosa. Lute até que isso recaia em sangue, como diz a Epístola aos Romanos. Lute contra o pecado ao ponto que seu corpo venha sangrar. Mas se você não conseguir, se você tropeçar, por favor, tem uma corda, a mesma corda que foi lançada no poço de José, a mesma corda que foi lançada no poço de Jeremias, que Jeremias se agarrou, e alguém gritou lá de cima: se segure, profeta. Ele gritou: estou seguro. E 3 homens puxaram. A misericórdia é sustentada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Se agarre nas cordas da misericórdia. Se levante. Se levante. Não fique prostrado em Betseba. Se tranque em um quarto. Grite, gema e diz: tem misericórdia de mim, Deus, porque o meu pecado está diante de mim constantemente. Somente contra ti pequei. Purifica-me de todo mal. Lava-me como isopo. Transforma a minha vida santa novamente. Um espírito reto. E só assim voltarei a anunciar os seus feitos. Só assim voltarei a fortalecer os joelhos vacilantes. Elas não têm fim, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou, é porque ele entendeu que as cordas da misericórdia, elas não têm limite, elas não têm fim. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que o diabo tem ganhado as batalhas é no psicológico dos crentes. Pessoas que estão anos e não conseguem se levantar. Você que vai ouvir essa pregação, que está em casa, você que está dentro de uma igreja morto, moribundo, porque a religião disse para você que tu não presta, que tu não serve, porque algum irmão disse: não, você é indigno, porque o diabo está te acusando constantemente. Ei, você vai dar ouvido a esses, ou que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As misericórdias não têm fim, as misericórdias não têm fim, as misericórdias não têm fim. Erga a cabeça, se levante.
sacode a poeira, dá a volta por cima. É inesgotável. São inesgotável a misericórdia de Deus. Para a gente terminar, quem me aguenta mais 10 minutos, diga amém. São inesgotáveis. E ele diz, ela se renova a cada manhã. Foram 70 anos o cativeiro. Quantos anos? 70 anos. Dia após dia, a nação de Israel, quando eu digo nação, não estou dizendo a cidade, não estou dizendo a Israel estrutura, mas Israel pessoa. Todos os dias, durante 70 anos, eles acordavam na expectativa, hoje nós morreremos. Hoje nós não vamos aguentar. Já se passaram 10, 15, 20, 30 anos. Havia uma expectativa de morte. A única coisa que eles ansiavam era pela morte. Se você ler Ezequiel, você vai ver que os levitas já tinham guardado lá na Babilônia as suas harpas nas tarmareiras, guardado, porque eles não queriam mais tocar. Alguém chegava a dizer para eles assim, cante uma música de Sião. E o levita respondia para aquele soldado babilônico, como eu vou cantar? Como eu vou cantar em terra distante? Não há mais alegria para cantar. Então havia uma expectativa de morte todos os dias. E o Senhor Jeremias está dizendo assim, olha, todos os dias, durante 70 anos, toda manhã, nós éramos surpreendidos pela misericórdia de Deus. Quando abríamos a janela da nossa casa, nós não via a cara, a expressão carrancuda da morte, mas nós deparávamos com um sorriso meigo da misericórdia, dizendo, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer, vocês não vai. Passava 10 anos, Marcelo, e Jeremias disse, mas elas se renovam a cada. Você já imaginou um dia sem a misericórdia de Deus, Francisco? Já se imaginou, pastor Elcio, um dia sem a misericórdia de Deus? Aquela expectativa daquele problema de ser solucionado, aquela expectativa que você sabe que em você não há condições nenhuma para minimizar ou resolver esta situação. Aí você acorda de manhã, você acorda bem cedo, e a misericórdia, segundo a Bíblia, ela é pontual. Diga, ela é pontual. Diga, ela não se atrasa. Diga para o irmão, ela não se atrasa. Porque diz que se renova a cada manhã. O sol se atrasa? Algum dia o sol chegou, eu quero pedir desculpa aqui para vocês, terráqueos, porque hoje eu tive um compromisso importante na galáxia e me atrasei. Acontece isso? Não acontece. Ele é pontual? Então isso aqui é uma harmonia, olha só. O sol nasce, a pontinha da misericórdia vindo com ele. Está amanhecendo, a misericórdia se aumentando. E na medida que o sol na medida que o sol vai se avolumando, vai crescendo, a misericórdia vai aumentando. Vai aumentando, aí tu começa o teu dia. Aí você pensa que está sendo carregado pela força do dinheiro, pela força intelectual, pela sua capacidade. Não, irmão, tu está sendo levado, aleluia, pela maca da misericórdia. Desde quando tu acorda até o teu anoitecer, até o seu deitar, quem está lá te levando? A misericórdia. A misericórdia. Aí a misericórdia te coloca para dormir e diz assim, amanhã nós nos falaremos de novo, amanhã nós nos encontraremos de novo. Aí você acorda para outro leão, você acorda para outro gigante, você acorda para passar por outro vale. E quem está lá sorrindo para você? A misericórdia de Deus. Elas se renovam a cada manhã. É por isso que muitas vezes nós dissemos assim, eu pensei que não ia conseguir naquele dia, mas eu consegui. Aí Jeremias diz para você, é porque naquele dia a misericórdia não se atrasou e não deixou de aparecer. Elas foram renovadas toda manhã. Você pode levantar a sua mão. Você vai precisar dessa misericórdia amanhã de manhã? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ela vai estar lá.
ela vai estar lá. Nós não vivemos por sorte, irmãos. Deus não lança dados. Deus não lança dados. Deus não joga cartas. Deus está no controle do universo e no controle da tua vida. Não chame de sorte aquilo que é chamado na Bíblia de misericórdia. Não chame de merecimento aquilo que a Bíblia intitula como misericórdia. Meu irmão, isso tu vai dar um glória a Deus para cair o teto dessa igreja agora. E eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que nas manhãs difíceis não apareça o pastor, ainda que nas manhãs difíceis o irmão não te ligue, ainda que ninguém te visite, ainda que não mandem nenhuma mensagem no teu WhatsApp, ou mandem alguma coisa no Facebook para você, ainda que você caia no esquecimento no meio da congregação, eu falo sem medo de errar, pode ter certeza que tu estará acompanhado, aleluia, da melhor pessoa chamada misericórdia de Deus. Quero trazer a memória, traga a memória. Traga a memória quantas misericórdias Deus já envolveu a tua vida. Não foram poucas não, irmão. Para de ser ingrato, pelo amor de Deus. Comece a celebrar a Deus pelo aquilo que Ele também já fez na sua vida. Ele te carregou muito, está te carregando e vai continuar te carregando. Quando Pedro negou Jesus, Pedro ficou muito entristecido, porque Pedro na Santa Ceia tinha dito assim: não, todo mundo vai te negar, eu vou morrer contigo. O pau vai quebrar, eu vou estar no meio disso aí, não vou abandonar, não abro mão. Ele até tentou lá, quando arrancou a orelha de Malco, olha, os discípulos olharam aquilo e disseram: caramba, Pedro tem palavra. Mas naquela fogueira da madrugada, de sexta-feira, de quinta para sexta, alguém pergunta para Pedro: tu não és um galileu? Tu fala como ele, anda como ele? Ele disse: não sou. Por 3 vezes Pedro nega. Quando Jesus sai, olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro lembra que Jesus tinha dito que naquele mesmo dia Pedro iria traí-lo. E nós sabemos a história. A sorte que Pedro não encontrou Judas pelo caminho, porque se encontrasse Judas e perguntasse: Judas, o que tu vai fazer? Depois que eu trair Jesus eu vou me matar. Talvez Pedro seria até influenciado. Até aí teve a misericórdia, que ele não encontrou Judas pelo caminho. Ele foi, se escondeu em algum lugar, ficou trancado longe da igreja. Passa então o dia da crucificação, passa o sábado que Jesus visita o Hades. No domingo de manhã vai as mulheres, são surpreendidas porque a pedra de 1 tonelada foi removida. E Jesus diz: mulheres, por que procura vivos entre os mortos? E Jesus vai dizer para ela: agora vocês voltem para Jerusalém, avisa os 11 e também a Pedro, que eu os esperarei na Galileia, no mar da Galileia, onde tudo começou. A misericórdia, você não corre atrás, porque não é mérito seu. A misericórdia vai ao teu encontro. A misericórdia manda chamar. E a misericórdia, quando te encontra, ela te chama. Ela pergunta para tu: tu me amas? Tu me amas? E tu diz: eu te amo. A misericórdia esquadrinha o teu coração e diz: esse amor é um amor superficial. Não. Tu me amas? Essa cabeça: te amo. Não, esse amor é muito raso. Eu quero ouvir da tua boca o amor ágape, um amor incondicional, porque a partir de hoje tudo muda, Pedro. Porque a partir de agora tu vai cuidar da minha igreja, das minhas ovelhas, então eu preciso saber se você me ama. Mesmo se você tropeçar, mesmo se você cair, eu quero saber se você me ama. Quando ele pergunta a 3ª vez: tu me amas? Ele diz: tu sabes. E a palavra tu sabes no grego é a mesma palavra usada em Ezequiel, quando Deus pergunta: por acaso pode esse vale de ossos voltar à vida? Ezequiel disse para Deus: tu sabes.
Tu sabes, Deus sabe, que sem a misericórdia dele tu não consegue. Mas Deus também sabe que quando a misericórdia chega na tua vida, o vale de ossos secos se levantam. Pedro, que negava para mulheres, se transforma num dos maiores pregadores do evangelho. E quando chega o dia de ele mostrar aquela terceira vez que ele disse: tu me amas, na prática, ele disse para aqueles que o crucificavam: ei, vire a cruz, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Um dia eu pensava que amava, mas hoje eu amo, porque eu entendi que a misericórdia dele me alcançou, me salvou, me libertou. Eu estou pronto para morrer por essa generosidade. Você precisa da misericórdia. Para terminar, meus irmãos, quando ele vê a misericórdia de Deus como a causa da sua esperança, no versículo de número 29, ele cai prostrado e começa a orar, chorando. E ele diz assim: põe a boca no pó. Diga: põe a boca no pó. Porque talvez, diga talvez, haja esperança. Eu quero que você entenda que lamentações não é oração. Lamentações são murmúrios. É alguém externando as mazelas. Mas quando ele lembra da misericórdia de Deus, ele diz: vamos colocar a cara no pó, porque talvez ainda haja esperança. E nos próximos versículos ele diz: Deus pode estar nos rejeitando por um instante, mas não rejeitará para todo sempre. E eu termino essa minha fala dizendo o seguinte para você que está parando de orar, para você que está deixando de orar pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua igreja, pelos seus pastores: não pare de orar. Ainda há esperança no céu para quem ora. Ainda há esperança no céu para quem coloca o seu rosto no pó e clama a Deus. Há esperança no céu. Não desista. Traga à memória o que pode te dar esperança. É a misericórdia e o relacionamento com Deus através da oração. Não deixe de clamar. Não se desfaleça. Continue de joelho. Continue prostrado. Continue clamando. Porque há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, fique de pé. Fique de pé. Oh, aleluia.